Alô? Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui representando todos os formandos. Para mim é uma grande honra. Bom, para quem não me conhece direito, eu sou um contador de histórias. Eu adoro contar histórias. O problema é que, em geral, depois que eu começo, eu não paro mais. Só que hoje eu vim aqui contar uma história para vocês. Tá bom, talvez duas, mas eu prometo que eu vou ser sucinto. Fazem mais ou menos 2 anos, comecei a trabalhar com meu pai, um politécnico por formação e empreendedor por natureza. Naquela época, nós estávamos trabalhando com biomassa em pastilhas e fomos num congresso para entender um pouco mais sobre o assunto. A palestra mais importante desse congresso para nós ia ser dada pelo presidente da maior empresa brasileira produtora desse combustível. Quando nós fomos cumprimentar esse presidente, ele parou, olhou para o meu pai e disse: Leozinho? Eles tinham feito pole juntos. Aliás, um foi capitão da equipe de basquete na mesma época que o outro foi capitão da equipe de handball. Nos próximos meses, entre almoços, jantares e muitas histórias sobre os tempos deles de faculdade, meu emprego se transformou em modelar de que forma seria possível as duas empresas crescerem juntas e aproveitarem as suas sinergias. Acontece que, mesmo sem terem sido amigos íntimos nos tempos de faculdade, quando esses dois se reencontraram pela primeira vez em 30 anos, o simples vínculo que eles tinham por terem sido atletas juntos e por terem se conhecido na escola abriu todas as portas e adicionou o ingrediente mais importante que um politécnico pode adicionar em qualquer projeto: a vontade de fazer acontecer. Essa é só uma dentre muitas histórias de ocasiões em que eu conheci colegas do meu pai. Mas eu acho que ela ilustra muito bem o vínculo que nós acabamos criando dentro da escola para conseguir sobreviver nesse manicômio que a gente apelidou carinhosamente de faculdade. Todos nós compartilhamos experiências que só quem passou por aqui pode entender como são. Isso acaba fazendo a gente criar uma certa empatia um pelo outro, como sobreviventes traumatizados de alguma guerra. A minha segunda história aconteceu no ano passado, quando eu tive a brilhante ideia de fazer uma expedição de canoagem de 1 mês por dentro de uma floresta. Lá, eu aprendi que existem 2 tipos de diversão. A diversão tipo 1 é aquela que você se diverte enquanto ela dura. Por exemplo, ir pra balada, descer pra praia, tomar uma cerveja com os amigos, namorar. A diversão tipo 2, por outro lado, é aquela que, depois que ela acabou, você olha pra trás e fala: caramba, foi muito legal. Algo que você jamais diria durante. Por exemplo, dormir 1 mês longe de uma cama, fugir de uma tempestade de raios numa canoa a remo, atravessar um pântano a pé com lama até o peito, ou fazer pole. Uma questão que sempre me acompanhou nesses últimos anos foi: o que diabos faz a Escola Politécnica uma faculdade tão forte e reconhecida de engenharia? Eu olhava ao meu redor e me perguntava: poxa, mas de verdade, o que tem a Poli que justifica a gente ser tão metido assim? E eu ficava procurando. Quem aqui, no primeiro ano, nunca ouviu de algum veterano mala: bicho, aproveita que a FUVEST foi a última prova fácil que você fez na vida? Que infelizmente se provava a verdade no mês seguinte. Seria isso o nosso curso ultra rigoroso, cuja média de duração é 1 ano e meio a mais do que a duração planejada dele? Acho que não. Seriam as nossas instalações? Putz, se bem que me disseram que no Mackenzie os banheiros têm sabonete. Os professores? Ah, os professores. Na Poli, eu não tenho a menor dúvida que eu tive a chance de conhecer alguns dos maiores profissionais de engenharia das suas respectivas áreas. E muitos deles são grandes professores. Isso é um fator muito importante, não quero minimizar eles, mas eu não considero esse o ingrediente principal. Para mim, o que faz da Poli o que ela é são os seus alunos e a sua incrível capacidade de realizar coisas incríveis. Eu acredito que a receita do sucesso da Poli é juntar centenas de jovens muito inteligentes e cheios de potencial. Lembra que eu falei que nós somos metidos? E colocá-los num ambiente altamente desafiador que os instigam a se desenvolverem. Não existe maior prova disso
do que as realizações e as conquistas dos grupos independentes que existem dentro da nossa escola. Fundados e gerenciados somente por alunos. Eu assisti isso no meu dia a dia. Fossem as equipes de extensão recebendo prêmios pela sua capacidade de inovação, o Grêmio Politécnico se tornando referência de representação estudantil, ou a Atlética tirando leite de pedra para garantir que os nossos atletas tivessem a chance de transformar sua garra em medalhas. Foi por isso que eu escolhi fazer esse discurso, de homenagem aos colegas. Na minha visão, são vocês, meus pares, que fazem da Poli a faculdade fantástica que ela é. É por sua causa que existe esse ambiente tão propício para nós crescermos e nos desenvolvermos, onde passamos os últimos anos juntos, vencemos inúmeros desafios e realizamos coisas incríveis. Foi uma grande honra para mim fazer parte desse grupo, lado a lado com cada um de vocês. Agora, cada um seguirá o seu caminho, cada um escreverá a sua própria história e, com certeza, tomaremos rumos diferentes. Com o tempo, nós vamos nos distanciar. Mas eu só espero que daqui a 10, 20, 30 anos, nós nos reencontremos em algum lugar por acidente e possamos passar horas conversando sobre como a Poli foi uma diversão tipo 2. Muito obrigado.